tomando a palavra, ensinava-os dizendo: bem-aventurados. É curioso que passados 2000 anos, nós continuamos a fazer destas palavras um ato de fé, porque continuamos a acreditar naquele que as proclamou. As bem-aventuranças podem ser mesmo aventuranças. Podem ser, de certa forma, consideradas como a síntese da pregação de Cristo. Um autêntico caminho para a humanidade, a força que faz do homem um homem. Elas são, de certa forma, também o caminho do amor sem limites. E é engraçado que elas podem ser consideradas originais, profundas, ousadas, valiosas e também, de certa forma, inquietantes, provocadoras, mas certamente exigentes. É que a sua vigência, queiramos ou não queiramos, é tão absoluta como o próprio Evangelho. E não deixa de ser interessante também que nos oferece, sem dúvidas, um projeto digno de se viver em verdade e em plenitude. Nós convidamos para falar deste tema alguém que é jornalista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, é pós-graduado em Biologia Molecular pela Universidade de Cândido Mendes, é autor de vários livros sobre criacionismo, história, mídia, é editor da revista Vida e Saúde, no Brasil, naturalmente, é editor associado da lição da Escola Sabatina dos Jovens, mantém 2 blogs, para aqueles que não conhecem nem sabem, vos desafio a consultarem, sobre criacionismo, e gosto muito deste, outra leitura, sempre com artigos muito recentes. Tem participado em palestras e por tudo quanto é sítio. É alguém que nos enche ao sabermos que ele também é, e corre com isso grandes riscos, vice-presidente da Sociedade Criacionista no Brasil. É escritor, é casado com a Débora, tem 3 filhotes, estamos aqui a pôr quase a nu tudo. E agora imaginem estes números. Imaginem, não são bem reais. 4.721 publicações no Instagram. Tem qualquer coisa como 289 mil subscritores no YouTube. Tem, no Facebook, 62 mil seguidores. É tão produtivo, eu garanto-vos que é tão produtivo que se torna muito difícil acompanhar tudo aquilo que ele produz e publica. De seu nome, Michelson Borges. Ele é orador, escolhido pela ASI principal este ano. Será uma honra poder ouvi-lo falar sobre as bem-aventuranças. Michelson, obrigado por estares connosco. A palavra vai passar para esse lado do Atlântico. Olá, irmãos. Boa noite. Para vocês aí, boa noite. Para nós aqui ainda, boa tarde. Estamos nos aproximando aí do horário do pôr do sol. Eu me sinto tremendamente feliz por ter sido convidado, ainda que virtualmente, para estar com vocês em oração, em um mesmo sentimento de amor pela missão da igreja, pela missão de Cristo. Eu confesso que fiquei emocionado aqui ao ouvir os relatórios e os testemunhos de missão e realmente tenho orado a Deus e continuarei orando para que a ASI siga cumprindo seu papel, apoiando esses ministérios, esses projetos, esses esforços maravilhosos de irmãos que estão fazendo diferença no mundo. Doutor Alberto, muito obrigado pela apresentação simpática e bondosa aí da sua parte. Irmão Carlos Dias, obrigado pelo convite que me estendeu para estar aqui com vocês e fazer essas 3 reflexões sobre o Sermão da Montanha. Daqui a pouco eu já vou dizer por que pregar sobre isso é um tremendo desafio.
Quero também estender meu abraço ao pastor Amorim, da União Portuguesa. Quando estive aí quando estive alguns anos atrás aí, realizei uma semana de oração, uma semana de pregações, palestras criacionistas na Igreja Central de Lisboa. E aí também agradeço ao pastor Júlio, que nos recebeu ali tão bondosamente, tão simpaticamente. E o pastor Amorim também me recebeu na ocasião ali na União e conversamos um pouco, oramos juntos e temos, minha esposa, eu, meus filhos, gratas recordações desse país querido. Aqui também estendo meu abraço ao irmão Felipe Reis, que também foi um guia turístico para nós ali, um amigo com quem tenho trocado ideias e por quem tenho orado e também ora por nós. Nossas famílias se conhecem, a querida Sofia, a esposa dele, seu filhinho também. Então, eu me sinto relativamente em casa ao estar com vocês, pessoalmente ou virtualmente. Seria muito difícil mencionar aqui todos os nomes das pessoas queridas que nos receberam quando aí estivemos, e então eu vou parar por aqui. Como eu disse, o desafio que me impuseram ao pedir que eu pregasse sobre o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, é muito grande, porque, afinal de contas, é pregar sobre um sermão que foi pregado pelo Mestre Jesus Cristo. E eu já li muitas vezes esse sermão e já encontrei inspiração nele muitas vezes. E estive esta semana, mais uma vez, relendo e refletindo sobre as palavras de Jesus. E realmente a profundidade ela é tão grande que nos escapa. Mesmo com auxílios, como, por exemplo, eu estive relendo também o livro Maior Discurso de Cristo, né, de Ellen White. Estou aqui com a nova edição, porque a Casa Publicadora Brasileira está relançando toda a coleção dos livros de Ellen White, em língua portuguesa, aqui no Brasil. Nova capa, com a tradução para o português atualizada. Ficou muito bonito esse material. E nós queremos, assim, com isso, alcançar as novas gerações com esses livros. E mesmo com a ajuda de Ellen White, ao estudar esses 3 capítulos, porque são os capítulos 5, 6 e 7. Ali, Mateus, Lucas também faz isso, né? De forma até um pouco mais compacta, mas Mateus, ele procurou aqui registrar, inspirado por Deus, essas palavras maravilhosas de Cristo quando estava ali no monte. Alguns estudiosos até entendem isto aqui como sendo um segundo Sinai. Pense bem, na primeira vez, quando Deus ele se revela ali ao povo de Israel, especialmente a Moisés, quando o monte tremia, fumegava, manifestando o poder de Deus, porque ele havia tirado do Egito aquele povo que havia sido escravo ali, contaminado com ideologias, com paganismo reinante no Egito. Deus então libertou aquele povo daquele mundo que representava o pecado e os traz para uma nova vida. E ali no Sinai estabelece a constituição desse novo reino. Ele lhes dá os mandamentos, os 10 mandamentos, as instruções com respeito ao santuário, a prefiguração do que Jesus faria na cruz do Calvário no futuro para eles. E aqui vemos o mesmo Deus, agora encarnado. O mesmo Deus agora não mais com manifestação de trovões e estrondos e poder nesse sentido, mas um Deus que se senta na relva com os seus discípulos e, cercado por uma multidão, mais uma vez, anuncia a constituição do seu reino. Agora, ele diz, nós veremos isso amanhã, ou melhor dizendo, né, na parte clara do Santo Sábado, né, que para vocês aí já é o sábado, nós veremos mais detidamente, depois eu vou detalhar algumas coisas aqui do Sermão do Monte, Jesus, ele dizendo assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Quem teria essa audácia de dizer, eu, porém, vos digo, a não ser o próprio Deus, quando ele amplia a compreensão dos mandamentos dados lá por meio de Moisés? É o mesmo Deus que agora se senta no outro monte e ali anuncia essas verdades maravilhosas. Realmente, o desafio é grande porque eu vou ter que pregar sobre um sermão pregado por Jesus. Pensem nisso, né? E que tremenda honra me cabe agora neste momento. Eu que fui alcançado por esse Jesus maravilhoso, eu que em algum momento da minha vida
fui encontrado por essa mensagem libertadora e me apaixonei literalmente por Jesus. Eu costumo dizer que a minha resposta é semelhante à de Pedro, caso alguém me perguntasse: o que você seria se não fosse um cristão adventista do sétimo dia? Eu diria: para onde eu poderia ir? Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele satisfaz o coração. Só Ele pode dizer: bem-aventurado, feliz é aquele que encontra as minhas palavras. A palavra aqui para bem-aventurado, Macarios, ela quer dizer realmente isso aí, mais do que feliz. Embora no sermão encontremos ali situações que possam até testar, né, por colocar à prova essa felicidade, como perseguições, provações, choro, tristeza. Curioso, não? Mas mesmo assim é dito que esses são felizes. Porque a felicidade que vem de Deus, ela é diferente da felicidade que o mundo oferece. E eu posso testemunhar disso, porque nem sempre estive neste caminho. E eu só sei que quando encontrei Jesus, a paz de verdade e a felicidade real passaram a ser uma constante em minha vida. Certa vez uma cantora e pregadora cristã disse que a vida dela antes de conhecer Jesus era mais ou menos assim: eu antes tinha uma vida triste com alguns momentos de alegria. Hoje, depois de ter conhecido Jesus, eu tenho uma vida feliz, com alguns momentos de tristeza. É mais ou menos assim. Nós temos a paz no coração, essa felicidade real, porque temos Jesus e uma esperança que é real, uma esperança que é concreta. As profecias mostram isso. A arqueologia, eu falei sobre isso quando estive em Lisboa, né, naquela semana de oração, aquela semana de pregações. A arqueologia, lá no passado, prova que a palavra de Deus é confiável. E a profecia que aponta para o futuro mostra que, à medida que vão se cumprindo essas profecias, mostra que a palavra também é confiável. E, portanto, nós podemos ter certeza de que isso que está registrado aqui, tanto a cena quanto as palavras, provém de Deus e são reais. É um registro fidedigno. Alguns estudiosos, eu estive dando uma olhadinha essa semana também nisso, né? Traçaram assim um esboço do Sermão do Monte, que é o que nós veremos, né, ao longo dessas 3 reflexões que eu terei com vocês nesse encontro da ASI. Numa divisão assim mais simples, temos 3 blocos no Sermão do Monte. Primeiro, a constituição do reino. Nós temos aqui, dos versos 3 a 12, os cidadãos do reino, como eles são, descritos na Bíblia, por Jesus. Do verso 17 ao 47, temos o padrão de conduta desses cidadãos. No verso 48, temos o objetivo da cidadania. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Jesus ele conclui esse bloco falando desse objetivo que vai ser alcançado por aqueles que se entregam e que fazem parte do reino de Deus. O segundo bloco mais geral do sermão é o incentivo ao viver correto e a confiança em Deus. Então nós temos os versos 6 a 16, comunhão, oração, jejum, meios de chegar mais perto de Deus, de ter essa intimidade com Jesus. Versos 19 a 24, o viver para o reino, pureza, integridade moral. Sim, os requisitos de um cidadão do reino são bem elevados. Humanamente são impossíveis, mas com o poder de Deus eles são alcançáveis. Versos 25 a 34, confiança em Deus. Depois, no terceiro bloco, privilégios e responsabilidades da cidadania. Então nós temos a regra áurea, chegaremos já nela, a obediência e disciplina e o firme fundamento que conclui o Sermão do Monte. Jesus termina o sermão falando da base sólida sobre a qual temos que erigir o nosso caráter e que com ela tudo o que ele pregou ali será possível, mas sem ela é impossível, sem esse firme fundamento. Outros dividem em 7 partes esse sermão aí. E fica assim. Primeiro, o caráter do cristão. Capítulo 5, versos 3 a 12. Se você tem a sua Bíblia aí, se já não o fez, né? Abra comigo. Vamos analisar aqui, fazer um estudo desse capítulo, né? E permitir que as palavras falem à nossa mente e ao nosso coração. Dos versos 13 ao 16, encontramos a influência do cristão. É o sal, é a luz nesse mundo insípido, nesse mundo escuro. Terceira parte, a justiça do cristão, versos 17 a 48. Quarta parte, a piedade do cristão,
versos 1 a 18 do capítulo 6. Quinta parte, alvos e prioridades do cristão, capítulo 6, 19 a 34. E sexta parte, os relacionamentos do cristão, capítulo 7, de 1 a 12. E a última parte, a sétima, o compromisso do cristão, capítulo 7, 13 a 29. Enfim, são formas de tentar entender o esboço, né? Pregadores gostam de fazer esboços de sermão, e no caso aqui desse sermão de Jesus, o esboço já está pronto, né? Ele que fez para nós, ele que escreveu aqui, né, com a ajuda de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, o Sermão do Monte. Eu quero convidá-los, então, a comigo, a analisarmos aqui algumas partes. Eu vou fazer agora, nesta noite, uma vista geral desse sermão, né? Como dizem nossos amigos da França, en passant. E de manhã, e mais tarde, né, no sábado aí, eu quero analisar assim em detalhes alguns aspectos desse sermão. Primeiramente, o cenário, tente se transportar no tempo. Imagine, então, aquela multidão, capítulo 4, né? Aquela multidão seguindo a Jesus. Ele está ali com eles e chega um momento em que ele se assenta. E quando o mestre se assentava, diferentemente de hoje, né? Geralmente a gente se levanta para pregar. Naquele tempo o mestre se assentava. As pessoas entendiam que ali vinham palavras importantes. E aí todos se assentaram com ele. E é interessante que ele começa aqui no capítulo 4, no verso 17, dizendo assim: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Aqui ele dá a tônica do sermão que ele vai pregar dali a pouco. Venham comigo e eu farei de vocês pregadores de pessoas, ou pescadores, melhor dizendo, pescadores de gente. Olha só, Jesus vai falar do reino e da missão dos cidadãos do reino. Eu louvo a Deus porque a ASI, ela apoia pescadores de pessoas, pescadores de almas. Porque os projetos, eles têm que ter esse foco, né? Foco na missão. Então, a escolha desse texto aqui, desse sermão, para reflexão inicial já, ela é muito feliz, muito apropriada. Porque ela é dirigida para os cidadãos do reino, e os cidadãos do reino não ficam parados enquanto aguardam a vinda do rei do reino. Eles trabalham para Jesus. Eu farei de vocês pescadores de pessoas. Então, o reino é a tônica, e os embaixadores do reino são os destinatários da mensagem. Então, Jesus vai apresentar aqui agora a Constituição, a Carta Magna, né? A lei áurea daqueles que são parte desse reino de Jesus. Lembrando que esse é o reino da graça, porque se o reino está entre vocês, mas ele virá um dia, então o reino da graça é o que já está aqui, desde aquele tempo. O reino da glória virá quando Jesus voltar. Temos que entender essa dicotomia aí de reinos, né? Interessante que o Sermão do Monte começa destacando uma coisa muito improvável. Ele diz assim: Macarios, ou seja, bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito. Não é estranho isso? Aqueles que pregam aí, que são pregadores, né, pensem, eu também sou um pregador, dificilmente começaríamos um sermão destacando uma característica que parece tão negativa, né? Felizes, os pobres. Mas, no entanto, isso aqui é algo tremendamente profundo, porque, na verdade, o reino de Satanás começa com a arrogância. O reino de Satanás, de trevas, que ele começou a introduzir no céu e com a expulsão de lá trouxe para a terra, o reino do inimigo, ele começa com a arrogância, com a vaidade, com a soberba. O reino de Cristo é totalmente diverso disso, é o contrário disso. O reino de Deus começa com a pobreza de espírito. São aqueles que reconhecem sua pequenez, são aqueles que reconhecem sua fragilidade e, mais do que isso, aqueles que sabem que sem Jesus nada podem fazer. Principalmente quando o assunto é salvação. Pobre de espírito é aquele que vai contra a característica que em Apocalipse 3,17 é tão triste. Laodiceanos, aqueles que acham que são ricos, aqueles que acham que de nada tem falta, aqueles que se acham como dizemos aqui no Brasil, numa brincadeira, né, a última bolacha do pacote. Esses aqui das bem-aventuranças são pessoas que entenderam que não devem ser laodiceanos. Eles precisam de Cristo desesperadamente. São os pobres de espírito. Depois Jesus vai mencionar aqui os que choram. Eu não vou aqui detalhar isso agora porque eu vou voltar a esse assunto depois. Os mansos, que vão herdar a terra.
Os que têm fome e sede de justiça, esses serão saciados. Os misericordiosos, o que é ser misericordioso? Não perca a minha próxima reflexão. Eu vou detalhar todos esses pontos aqui, porque eu também quero ser um bem-aventurado. Eu também quero ter essas características na minha vida, pelo poder de Cristo. Os limpos de coração, será que é possível ser puro neste mundo impuro? Veremos isso pela manhã. Os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Aqueles que foram perseguidos por Jesus. Sabem, aqueles que vivem essa realidade serão, de fato, sal da terra e luz do mundo. Aqueles que são os bem-aventurados serão os que testemunharão de Deus para a humanidade. Porque na sequência do sermão vem aqui a missão, né? Aquilo que fazem aqueles que vivem no reino de Cristo. Em seguida, aqui eu estou no verso 17 já, como eu disse, eu vou fazer apenas um voo rasante no Sermão do Monte. Não pensem que eu vim revogar a lei aos profetas. Claro que não. É o mesmo Deus que no Sinai deu a lei, aqui está ampliando o sentido da lei. Por isso ele diz, eu não vim revogar a lei aos profetas, eu vim para cumprir. Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é a plenitude para a qual apontavam as profecias, o Antigo Testamento. E ele diz que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, verso 25, jamais entrarão no reino dos céus. Isso deve ter causado muita estranheza para os ouvintes. Como assim? Os fariseus eram tão corretos, tão aparentemente justos? É que Jesus não está falando aqui de casca, de sepulcros caiados, de uma religião de aparência. Jesus aqui está indo ao âmago da questão. Jesus está aqui falando do coração, da mente, da lei implantada no coração, de uma justiça que excede a dos fariseus, porque é a justiça de Cristo que nos reveste. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, elas vão ao âmago da verdadeira religião. Não tem que ver com aparências, com cascas, com sepulcros caiados. Eu, porém, lhes digo, aquele que se irar contra o seu irmão já estará matando. Aqui Jesus faz uma ampliação da lei. Ele que promulgou a lei agora diz, eu, porém, vos digo, tem mais. Matar não é apenas atirar contra alguém e tirar-lhe a vida. Matar também é com palavras, matar também é com atitudes, matar também é com falta de empatia, de amor, de compreensão, com falta das qualidades que Jesus destacou nas bem-aventuranças. Podemos matar assim também. Ele cita um outro mandamento como exemplo aqui. Vocês leram sobre o adultério, eu porém lhes digo que todo aquele que olhar para outra pessoa, aqui fala de mulher, pode ser o homem também, enfim, com a intenção impura nos olhos, esse já pecou, já adulterou em pensamento. Vejam, Cristo coloca um padrão altíssimo para os cidadãos do reino de Deus. De modo que, humanamente falando, repito, é impossível ser assim, mas com o poder que vem do alto. Jesus não colocaria esse padrão se ele não habilitasse as pessoas a cumprir isso, né? Todo pedido de Deus, todo mandamento de Deus é uma promessa. Se Deus chama, ele capacita ao cumprimento dessa promessa. Ele valoriza aqui o casamento, ele fala que ninguém deveria repudiar o cônjuge, né? Que o casamento é sagrado, Jesus dá muito valor ao casamento, à relação matrimonial. Como está seu casamento? Como está o amor entre você e seu cônjuge? Busque em Deus isso. Jesus valoriza o casamento e quer que ele seja para sempre, né? Se alguém der eu estou agora no verso 39, né? Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Olha para mim aqui, querido. Fala sério, é fácil fazer isso? Sabe, às vezes eu penso que, quando eu leio o Sermão do Monte, às vezes eu penso que devolver o dízimo é tão fácil, guardar o sábado é tão fácil, mudar a dieta é tão fácil, porque à luz do que eu estou lendo aqui, esses princípios do reino de Deus, essas coisas ficam muito fáceis, porque elas são talvez mais exteriores, né? Mas quando Cristo diz que eu tenho que dar a outra face quando alguém me bate no lado, eu vejo quão limitado eu sou diante de Deus e do que Ele propõe. Quão carente eu sou dessa graça habilitadora para ser um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É fácil fazer isso? É fácil amar aqueles que nos injuriam, nos agridem, nos atacam. Nesse tempo de redes sociais, o Dr. Alberto falou aí, né, das pessoas que me seguem nas redes sociais. Alguns seguem, mas não só porque gostam do que a gente produz. Alguns seguem para ficar no nosso encalço,
para tentar nos colocar em alguma armadilha, e quando conseguem alguma coisa nesse sentido, nos atacam de forma impiedosa. Mas aqui é dito que nós temos que orar por esses também. Só quando Cristo implanta em nós o seu amor isso é possível. E aí, como eu disse, o objetivo máximo é apresentado no verso 48, que quando isolado do contexto fica muito estranho. Diz assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Quando você lê o verso 48, sem ter lido tudo o que vem antes nesse sermão, você pode até pensar, mas como eu poderei ser perfeito como Deus perfeito? Deus é perfeito. Deus, em sua esfera, é a perfeição absoluta. Como posso eu ser perfeito? Se você tiver em seu caráter, em sua vida, as características que foram até aqui descritas. Se você amar como Jesus amou, se você perdoar seus inimigos como na cruz do Calvário ele fez, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você conseguir dar a outra face quando lhe baterem na outra face, quando você conseguir ser manso diante das provações, quando você conseguir ser misericordioso com aqueles que sofrem, quando você conseguir andar mais milhas do que se exige de você por amor às pessoas, quando você for fiel aos mandamentos de Deus, quando você entender que os mandamentos de Deus são muito mais amplos do que apenas aquilo que está escrito nas tábuas, os princípios são amplos demais, e você pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ser fiel, eu quero guardar os teus mandamentos. Quando nós fizermos isso e muito mais, pelo poder de Deus, aí sim, esse alvo se cumpre. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Essa perfeição é o amor desinteressado. Essa perfeição é o desejo de servir de forma desinteressada. Que Deus coloque em nós esse amor maravilhoso, né? E essa perfeição que é o objetivo do Sermão do Monte também. A perfeição em nossa esfera, como Deus é perfeito na dele. Então, no capítulo 6, encontramos aqui, como eu disse, né, o viver correto, aquilo que se espera dos cidadãos do reino de Deus. Ele fala aqui sobre a comunhão, a oração, o jejum, essas práticas espirituais que nos aproximam de Deus. A oração do Pai Nosso, a oração do Senhor está aqui nesse bloco também. É bom lembrar que no Sermão do Monte, Jesus ensinou os discípulos a orar. E essa oração tem coisas assim muito interessantes, como, por exemplo, né, ela começa com a adoração mesmo, o reconhecimento da santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Eu estou no verso 9 do capítulo 6. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Perceba, a oração do Pai Nosso não começa com petições, ela começa primeiro com o reconhecimento da grandeza de Deus. E é importante que assim seja, é importante que oremos assim, porque quando nós colocamos isso em perspectiva, começando com o louvor, com o engrandecimento de Deus, nós nos lembramos que diante de nossos problemas, ou melhor, diante do nosso Deus, os problemas não são nada, porque Ele é o Criador do universo. Santificado seja o teu nome. Manifestamos também em toda oração o desejo de que venha o reino de Deus, porque a volta de Cristo será a solução definitiva para todos os problemas humanos. Então aqui Jesus falou de sua vinda também nesse sermão. Depois vem os pedidos, né? O pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos ofendem, né? E termina novamente reconhecendo a grandeza, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração é aberta com o reconhecimento da grandeza de Deus e ela é fechada com o mesmo sentimento. E no meio dela, nós então colocamos nossas necessidades espirituais, materiais, pedindo que Deus nos atenda. Que oração maravilhosa! É um modelo. Devemos orar desse jeito. Então a oração, o jejum, essas práticas espirituais nos aproximam de Deus. Então esse bloco do Sermão da Montanha fala de comunhão com Deus. E depois fala sobre o viver para o reino de Deus. Aqui nos versos 19 para frente, né? Ajuntem tesouros no céu. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O desapego, né? Fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Então a pureza de pensamentos, fazer como Davi orou certa vez. Davi conheceu por experiência própria quanto os olhos podem trair, trazer sofrimento. Senhor, ele pede em duas orações, ele faz duas orações dizendo assim: afasta de mim, desvia de mim, Senhor, as coisas sem valor, pecaminosas. E se alguma coisa aparecer em minha frente, Senhor, ajuda-me também a desviar o olhar. Então esse pedido deve ser o nosso também, como diz Ellen White, né? Guardar bem as janelas da alma, nossos sentidos, para que nossos pensamentos também sejam puros. Os olhos são a lâmpada do coração. Percebam que Jesus, ele
ele discorre sobre realidades espirituais, mas ele as traz para a vida prática. Assim tem que ser um pregador. Assim tem que ser um instrutor bíblico, não é? Ele deve falar de coisas espirituais, mas sempre relacionando essas coisas com a vida prática. Como elas afetam minha existência, minha vida, o meu viver diário. Os dois senhores, vocês não podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, então Deus exige de nós o coração inteiro. Ele quer de nós o tudo que temos e somos, porque ele sabe que um coração dividido é infeliz, não vai ser bem-aventurado. Então aqui ele fala sobre a integridade, a integralidade, a totalidade da entrega a Jesus. Preocupações da vida, não se preocupe com o que vão comer e beber, faça o seu melhor, trabalhe honestamente e confie em Deus, aquele que lá nos Salmos já nos ensina, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que promessa maravilhosa! Como é bom saber que Deus nos sustenta, nos guarda, nos protege, enquanto estamos cuidando das coisas do reino dele. Quando cuidamos das coisas do reino dele, ele cuida de nós. Eu tenho experimentado isso em minha vida ao longo dos anos, e tenho certeza de que isso é uma realidade. E no capítulo 7, então, a gente vê os privilégios e as responsabilidades da cidadania celestial. Aqui nós vemos a questão do julgar, do fugir da hipocrisia, de muitas vezes querer ver um cisco no olho dos outros, nos olhos dos outros, e não perceber que há uma trave, um pedaço de madeira grande em nossos olhos. Então é preciso que nós enxerguemos primeiramente a nossa condição espiritual, a nossa realidade. Nós vemos aqui também a regra áurea que diz: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. A regra áurea. O que você quer que façam com você, faça com o semelhante. O que você quer que a sua esposa faça com você, faça para ela também. O que você quer que seus filhos façam para você, faça para eles. Pense sempre no semelhante, no outro, e assim nós estaremos cumprindo aquilo que Jesus quer de nós. Ele fala da porta estreita, que de fato o caminho largo conduz à perdição, e que muitas vezes seguir a Jesus envolve privações mesmo. Envolve um caminhar por um caminho difícil, mas é o caminho de Deus. E eu não troco por nada esse caminho. Por qualquer caminho largo, qualquer porta grandiosa e belamente adornada, eu não troco. Eu prefiro o caminho de Cristo, porque esse é o que traz as verdadeiras bem-aventuranças. Cuidado com os falsos profetas. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Outra advertência que vem aqui do capítulo 7. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E como eu disse, o capítulo 7 é finalizado com aquela bela parábola realmente fundamental, que diz que a pessoa que construiu o seu caráter, sua casa, sobre a areia, as tempestades da vida derrubaram. A pessoa que construiu sua casa, o seu caráter, a sua vida sobre a pedra, e a pedra é Jesus, a rocha eterna, a sua palavra, essa pessoa permanecerá. Essa casa sobreviverá às rajadas de vento, às ondas impetuosas, aos vagalhões que tentam derrubá-la. Se nós edificarmos nossa vida sobre essa rocha, nós conseguiremos ser vitoriosos. Queridos irmãos, seria impossível numa semana, em um mês, nós explorarmos todos os aspectos dessa maravilhosa pregação de Jesus. Eu espero que nesses 3 momentos de fala que nós teremos aqui, de reflexão, possamos arranhar a superfície, pelo menos, desse sermão maravilhoso, desse monumento registrado na Palavra de Deus. E que ao meditarmos no Sermão da Montanha, possamos entender que Jesus espera de nós que sejamos cidadãos do seu reino. Que nós, de todo o coração, sem coração dividido, pertençamos a Cristo. Porque em assim fazendo, nós estaremos realmente vivendo a verdadeira alegria. A alegria daqueles que pertencem ao reino de Deus, o reino da graça, e que estão se preparando para o reino que virá, o reino da glória. Que Deus nos ajude a incorporar em nossa vida esses valores do reino, essas orientações de Cristo, para que possamos continuar até o fim unidos a Ele. Deus abençoe grandemente tudo que será realizado aí na ASI, nessa reunião, os testemunhos, os projetos, os planos, que o Espírito Santo seja o condutor de tudo isso, para que a ASI seja realmente um instrumento de salvação para aqueles que querem viver no reino de Cristo. Eu quero convidá-los a fechar os olhos agora comigo, para termos uma oração, para finalizar essa primeira reflexão nesse nosso fim de semana. Oremos.
Amantíssimo Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos do fundo do coração, Senhor, porque o teu sermão, proferido há cerca de 2000 anos, lá no monte, quando te sentaste na relva com os teus discípulos e aquela multidão, esse sermão foi registrado pelo escritor inspirado e nos alcança aqui no século XXI, tocando nossa mente, tocando nosso coração, nos convidando para aceitar os padrões elevados do reino, que com a tua ajuda são alcançáveis. Senhor Deus, nós também queremos ser os felizes e bem-aventurados. Nós também queremos ser semelhantes a ti, Senhor. Queremos dedicar nossa vida inteiramente a ti também, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a refletir em nossa vida essas verdades pregadas por Cristo, lá no Sermão do Monte. Bom Deus, continua abençoando a Azi, seus líderes, para que os projetos, para que os planos sejam traçados de acordo com a tua santa vontade e muitas pessoas sejam abençoadas por esses projetos. Que a missão esteja sempre ardendo em nosso coração e que preparar uma geração para a breve volta de Jesus seja o nosso supremo desejo, o nosso maior anelo. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.